Hoje eu vou te contar a história de um promotor de justiça. Esse cara era um homem que era convencido de que a maior ameaça para o sistema jurídico eram os direitos fundamentais. Ele dizia isso em público, em debates, em entrevistas, em processos direto, né? Ele dizia que a presunção de inocência protegia corruptos, que o devido processo era um obstáculo para prender bandidos, que habeas corpus havia virado arma de advogados inescrupulosos que lavavam dinheiro com honorários. Ele fazia de tudo. Para isso, os direitos fundamentais na cabeça dele, né, eram um problema. Então o Estado se voltou contra ele. Os próprios colegas o acusaram. Uma investigação foi aberta. Ele foi suspenso do cargo. Enfrentou a perspectiva de prisão. Isso não é uma fábula. É a estrutura lógica mais precisa que existe para entender o que são os direitos fundamentais. Por que que eles não são proteção de corrupto? São proteção contra o Estado, de qualquer pessoa, inclusive para caras como ele que desprezam esses direitos fundamentais. Para entender o que aconteceu com esse promotor, a gente precisa entender o que a teoria diz. E aqui eu vou validar algo que muitos de vocês já sentem na prática. Os direitos fundamentais são frequentemente mal invocados. São usados como escudo em situações onde o argumento seria fraco sem eles. São invocados de forma genérica, sem fundamentação, por defensores que só querem ganhar tempo. Quem trabalha no sistema penal conhece bem essa sensação. O garantismo como tática de obstrução. O direito fundamental como recurso protelatório. Essa crítica é legítima e a teoria não nega. Mas ela exige uma distinção que o promotor do nosso caso jamais fez. Os direitos fundamentais são garantias jurídicas oponíveis ao Estado. Não são favores, não são benevolências, são limitações ao poder público e só existem para isso. Inclusive, se você olhar a história, a grande maioria das vezes, os maiores crimes foram cometidos por quem está no poder. Então, isso valoriza os direitos fundamentais e todos nós deveríamos ter consciência de que todos nós precisamos deles. A história do constitucionalismo moderno é, em grande parte, a tentativa de construir uma caixa em torno do poder estatal, para que ele não devore os indivíduos que deveria proteger. A teoria clássica distingue dimensões. A dimensão subjetiva, o indivíduo tem o direito que pode exigir perante o Estado, e a dimensão objetiva. Esses direitos obrigam o Estado a agir, a criar leis, estruturas, instituições. Robert Alexy, o teórico alemão mais influente nessa área, formulou distinções entre regras e princípios. Regras são aplicadas na lógica do tudo ou nada. Princípios são mandados de otimização. Devem ser realizados na maior medida possível. É a teoria da ponderação. Dois direitos que entram em colisão não se anulam. Eles são sopesados, conforme o critério concreto. A primeira geração de direitos fundamentais é a liberdade negativa contra o Estado, que faz com que o Estado não haja contra o cidadão, se omita. A segunda geração são os direitos sociais, que exigem uma prestação do Estado, uma ação do Estado para alcançar e proteger o cidadão, como, por exemplo, a assistência social, a previdência social. A terceira geração são os direitos difusos e coletivos. Os direitos difusos e coletivos atendem a grandes massas de pessoas, a regiões, a populações, e precisam e devem ser protegidos de alguma forma pelos direitos. Mas atenção, essa classificação por gerações é didática. Só didática, não é cronológica e nem hierárquica. Os direitos convivem em tensão permanente. Nenhuma geração cancela a anterior. O núcleo duro de todos os sistemas que levam direitos fundamentais a sério é sempre o mesmo. O devido processo, a presunção de inocência, a vedação à tortura, a dignidade como limite do poder punitivo. Até aqui, tudo isso soa como um argumento que fortalece o lado da acusação. Se o Estado tem obrigações, o Estado pode ser mais rigoroso. Se os direitos têm ponderação, nem sempre o réu vence. Isso é verdade. E é exatamente o que a teoria diz. Os direitos fundamentais não são proteção automática do acusado. Eles são as regras do jogo.
valem para todos, inclusive para o Estado, inclusive para o promotor que ignorava isso e dizia que isso não estava sendo mais eficiente. Estava removendo as regras do jogo que mais cedo ou mais tarde o protegeriam. No meu site, Kates.me, estão disponíveis alguns conteúdos e o link para comprar os vídeos. Te recomendo, se você está gostando desse conteúdo, o livro Filosofia do Direito da Humanidade, onde eu aprofundo o estudo de todas as escolas de pensamento e tradições jurídicas vivas no mundo hoje, beleza? Procura o QR Code aqui na tela e bora lá pro site. Voltamos ao nosso promotor. No momento em que o Estado se voltou contra ele, algo aconteceu que não era sobre teoria, era sobre sobrevivência. Ele precisou que o processo fosse transparente. Ele precisou que as provas fossem produzidas dentro das regras do jogo. Ele precisou que a suspeita não fosse suficiente para condená-lo. Precisou de advogado criminalista. Precisou de tempo para se defender. Precisou que ninguém pudesse prendê-lo sem uma justificativa real. Em outras palavras, ele precisou exatamente de tudo que ele passava destruindo fazia anos. Isso não é poesia, isso é a lógica estrutural dos direitos fundamentais. Uma das coisas mais belas que o direito tem. O que vale para mim vale para você e vice-versa, independente de que lado da mesa você está. Eles não existem para proteger quem o Estado quer proteger. Eles existem para proteger todos, especialmente aqueles que o Estado decide punir, porque o Estado não anuncia suas vítimas com antecedência. Hoje é o suspeito de tráfico de drogas. Amanhã é o adversário político. Depois de amanhã é o juiz que deu uma decisão que não agradou o governante. Na semana que vem pode ser você, pode ser o promotor que desprezava a presunção de inocência quando imaginou que ela nunca seria invocada por ele mesmo. Pessoas que exercem o poder raramente imaginam que o poder vai se voltar contra elas. Mas essa é a história do autoritarismo. Em grande parte, a história de pessoas que ajudaram a construir máquinas de destruição dos direitos dos outros e depois essas pessoas são o alvo, são destruídas por elas. Isso não é argumento moral, é um argumento estratégico. Direitos fundamentais são o único mecanismo que obriga o poder punitivo a apresentar uma justificativa. Quando você os enfraquece para prender quem você quer prender, você enfraquece o único escudo que existe contra o Estado. Entre o Estado e qualquer pessoa, inclusive você, eu ou outra pessoa que seja de importância para você. Agora a pergunta que o advogado faz na vida real: o que eu faço quando o juiz simplesmente não aplica? Primeiro, a fundamentação dos direitos fundamentais não precisa convencer aquele juiz, precisa estar no processo. O juiz de segundo grau lê, o Tribunal Superior também vai ler. A instância de revisão que vier vai ler. O argumento não desenvolvido nos autos não pode ser suscitado depois. Um argumento desenvolvido permanece disponível para qualquer corte que vier. Segundo, o argumento de direitos fundamentais muda o ônus. Você força o juiz a fundamentar por que um direito cede ao outro. Uma fundamentação inadequada é reversível. Um silêncio sobre direitos fundamentais é uma nulidade em qualquer sistema jurídico sério. Terceiro, e este é o ponto que a maioria ignora: direitos fundamentais criam obrigações de proteção. O Estado não pode apenas se abster de violar. Tem o dever de proteger contra a violação de terceiros. Isso abre frentes de ação que o advogado que só pensa em defesa nunca vai explorar. O advogado que defendeu aquele promotor tinha exatamente as ferramentas certas disponíveis, porque o sistema também continha os instrumentos para proteger aquele promotor. Essa é a estrutura interna dos direitos fundamentais. Eles não sabem de que lado você está. A teoria dos direitos fundamentais é uma das construções mais sofisticadas do pensamento jurídico moderno. Ela sabe o que deve existir, sabe como os direitos se estruturam, sabe como resolver as colisões. O que ela não responde é a pergunta mais importante: por que os direitos fundamentais existem onde existem e não existem onde não existem? Porque em alguns países a presunção de inocência é levada a sério e em outras é letra morta.
A teoria não diz. Ela descreve como os direitos fundamentais deveriam funcionar, mas não explica como que as forças que fazem o direito se mover fazem ela funcionar. Direitos fundamentais não são e não se mantêm por si mesmos. Não são natureza, são conquista. E toda conquista precisa de quem defende ela de forma organizada, persistente e intencional. Nosso promotor sobreviveu, perdeu o cargo, mas continua solto, livre, graças aos direitos fundamentais, que o protegeram automaticamente. Sobreviveu porque havia alguém, um advogado, uma corte, uma pressão organizada que insistiu. Direitos fundamentais são a norma. O motor que os mantém vivos é outra coisa. Então a gente vai falar isso ao longo de outros episódios, beleza? Se você gostou desse conteúdo sobre a teoria dos direitos fundamentais, se inscreve no canal. E claro, obrigado por ficar até aqui ao final. Isso é importante para nós. Mas antes de você ir, eu quero te deixar uma pergunta para você ficar pensando. Se os direitos fundamentais existem para proteger qualquer pessoa, inclusive quem os despreza, o que impede que eles sejam esvaziados por quem tem poder para fazer isso? As referências completas estão aqui na descrição, junto com o link dos meus livros e outros conteúdos que podem te interessar. Se você quiser continuar estudando sobre esses temas de direito, aí então dá uma olhadinha nesses vídeos que estão aqui em cima, para a gente aprofundar ainda mais, você continuar ampliando seus conhecimentos. Valeu!